Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. É uma alegria e satisfação enorme receber vocês. Eu quero meditar um pouquinho sobre a oração. Quero fazer um vídeo aqui, falar sobre a oração eficaz. Amém? Tenho certeza que vai abençoar grandemente a tua vida, viu, meu amado? Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo São Paulo diz: Ore em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem por mim, para que no abrir a minha boca me seja dada com ousadia a palavra para tornar conhecido o ministério do Evangelho. Oração eficaz. Eu tenho deparado com pessoas que dizem: pastor, eu acho que Deus não ouve a minha oração. O que é oração? A oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Orar é falar com Deus. Orar é falar com o Todo-Poderoso. E eu quero deixar aqui algumas dicas sobre oração eficaz, oração poderosa. Amém? Primeiro ponto, vamos lá. Como se deve orar? A oração, ela deve ser feita no nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 12 e 13. Olha o que nos diz a palavra. João capítulo 14, versículo 12 e 13. Olha que palavra poderosa. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome eu farei. Então, a oração, em primeiro lugar, ela deve ser feita no nome de Jesus. Amém? Se você pega o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 17, Jesus diz: em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A oração deve ser feita no nome de Jesus, porque ele morreu na cruz do Calvário. E quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, representando que o homem agora tem livre acesso ao trono do Pai. Porque o templo, ele tinha um véu, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para representar o povo e fazer expiação pelo pecado. Diz a Bíblia que quando Jesus expirou na cruz do Calvário, aquele véu se abriu, representando agora que nós temos livre acesso ao Pai no nome de Jesus, amém? Então você viu que é no nome de Jesus que deve orar. Outro problema, porque a oração não é respondida, porque a oração não é eficaz. Qual o problema, pastor? Olha que interessante. Pecado não confessado. Salmo 66, versículo 18. Olha que palavra poderosa. Oração não é só dobrar o joelho e orar. Não. Eu tenho que entender que eu estou ali no nome de Jesus. Porque Ele perdoa os pecados. E se Ele perdoa o nosso pecado, nosso coração deve estar puro. Salmo 66, versículo 18. Se no meu coração eu atender a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Olha que palavra poderosa. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Olha, então o salmista diz: se no meu coração, versículo 18 do Salmo 66, se no meu coração eu atender a iniquidade do meu pecado, o Senhor não me ouvirá. Olha, também, outro texto bastante conhecido, Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo de número 13. É uma palavra muito poderosa, que diz assim: quem encobre os teus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha, se eu orar no nome de Jesus e tiver uma mágoa, um pecado não confessado, um pecado que vai se alastrando, que vai levando pelo tempo, algo que eu fiz que entristeceu a Deus, que
que feriu os preceitos, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor não me ouvirá. E é interessante, porque tem muitas pessoas que falam, pastor, minha oração não é ouvida. Né? Por quê? Porque às vezes não confessa o pecado. Se você pegar a oração modelo do Pai Nosso, o que o Senhor falou? Perdoa as nossas falhas. Quando Jesus ali em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao seguir, ensinou os discípulos a orarem, ele falou o quê? Perdoa os nossos pecados. Então toda vez que eu vou orar, eu tenho que lembrar que o primeiro ponto, que eu vou orar no nome de Jesus. Tudo que eu vou pedir é em nome de Jesus. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pedir perdão. Olha, pedir perdão para meu coração estar limpo. Se for o caso, até consertar com alguma pessoa se eu magoei. Porque para Deus ouvir a nossa oração. Amém? Terceiro ponto, olha que interessante. Não orar com dúvida. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, ó, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha, não pense que uma pessoa dessa alcançará algum favor do Senhor. Olha, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, versículo 6, vou ler de novo. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelido de um lado do outro. Toda vez que eu duvido de algo que eu vou fazer, principalmente espiritual, até na vida material é assim. Toda vez que eu duvido das coisas de Deus, Deus não pode operar. Por quê? Porque a dúvida, olha o que eu vou dizer aí, a dúvida é o alimento para o inimigo das nossas almas. A dúvida é um alimento. Então, se eu tiver dúvida, eu estou duvidando do poder de Deus. Eu estou duvidando da palavra de Deus. Eu estou duvidando daquilo que Deus pode fazer. Então, Tiago diz, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vem, é inconstante. Nós não podemos ser inconstantes. A partir do momento que você ora ou dobra o joelho e clama alguma coisa, você tem que crer que Deus está ouvindo a tua oração. Olha, quarto ponto, uma fé inabalável. Tiago fala, peça com fé. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é a certeza daquelas coisas que a gente espera, mas que se não vê. A gente não vê, mas a gente espera, porque está na palavra. Hebreus capítulo 11, eu vou ler o texto. Ora, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a convicção de fatos que se não vê. Olha, mas daquilo que nós esperamos. Eu não estou vendo, mas a partir do momento que eu oro, eu creio que Deus vai fazer. Porque a Bíblia diz em Romanos que Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, fé é algo muito particular. Sabia? Fé é algo de cada um. Então, se eu orar e não duvidar, mas eu crer no poder da palavra, já é um grande passo para Deus fazer. Então, esse é o quarto ponto. Olha, primeiro, orar no nome de Jesus, é no nome dele que a oração é feita. Segundo, confessar o pecado, porque se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Terceiro, não ter dúvida. A partir do momento que eu tenho dúvida, já foi por terra, acabou tudo aquilo que eu esperava. Quarto, uma fé inabalável. Veja bem, meus amados. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos lá. Veja. E quinta, estar em Cristo. Olha que poderosa a palavra. João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Olha o que nos diz a Bíblia aqui. Palavra de nosso Deus, não é a minha palavra. Oração eficaz. Ó, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Tudo. Olha, pedireis tudo. Você sabe o que é tudo? João capítulo 15, versículo 7. Então, o quinto ponto para a minha oração ser uma oração eficaz,
Eu tenho que estar em Cristo. Se vós estiveres em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós. Olha, estar em Cristo é obedecer a tua palavra, é ter um compromisso com Ele. E as minhas palavras estiverem em vós. Guarde uma coisa que eu vou dizer para você. Deus não tem compromisso com ninguém. Deus, ele tem compromisso com a tua palavra. Mas a partir do momento que eu tiver um compromisso com Deus, ou seja, a partir do momento que eu tiver um compromisso com essa palavra, olha, o que vai acontecer? Deus vai ter compromisso comigo. Quando eu honrar essa palavra, viver andando, obedecendo essa palavra, a Bíblia diz que, aí sim, se vós estiveres em mim, eu estar na palavra, estar em Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós. Quando eu andar de acordo com a palavra, temendo a Deus, santificando, obedecendo. Veja, olha que oração eficaz. Primeiro ponto, no nome de Jesus é feita oração. Segundo ponto, confessar o pecado. Terceiro ponto, não ter dúvida. Quarto ponto, acreditar, ter uma fé naquilo que não existe, mas que através da oração vai acontecer. Quinto ponto, quinto ponto, estar dentro da palavra e estar em Cristo Jesus. Eu vou ler um versículo para você entender uma coisa. O que é estar na palavra? O que é estar dentro da palavra? Mateus 5:25, olha que interessante. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, para que o teu adversário não entregue você ao juiz. O juiz, olha, te entregue ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. É verdade, te digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Olha, entre de acordo depressa com o teu adversário. Tem pessoas que não entendem esse versículo. Será que é para entrar de acordo com o diabo? Não. Quando eu estou fora da palavra, o meu adversário é a palavra. Por quê? Porque é pela palavra que nós seremos julgados. Mas quando eu entro em acordo com a palavra, quando eu tenho concordância com a palavra, entra depressa em acordo com o teu adversário. Quando ela deixa de se tornar minha adversária, quando ela se torna, veja, a minha amiga, quando ela se torna a minha companheira, quando eu obedeço ela, ou seja, se as minhas palavras estiverem em voz, aí sim, aí eu não vou entrar mais em condenação. Aí eu posso orar que Deus vai responder minha oração. Olha que interessante. Oração eficaz, no nome de Jesus. Olha, aleluia. Pedir no nome de Jesus, porque é no nome deles a Bíblia. Não ter dúvida, ter uma fé, confessar o pecado, estar vivendo a palavra e por fim, pedir segundo a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz a Bíblia. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Esta é a confiança que nós temos nele. Se pedimos qualquer coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Pedir segundo a vontade de Deus é para glorificar Deus? É para testemunhar que foi ele que fez? É para engrandecer o nome dele? É para glorificar ele? Não é para gastar nos seus prazeres, mas é para engrandecer ele. É para acrescentar na tua vida espiritual. É para servir de testemunho para a tua família. Olha que interessante, irmão. Por isso que nem todas as orações são respondidas. Pessoas que oram com pecado no coração, não confessam o pecado. Pessoas que oram sem ser a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Deus nunca vai destruir uma família para montar outra. Eu não posso orar assim, porque Deus não vai agir. Deus, ele faz tudo novo. Ele é poderoso. Ele não conserta. Deus, ele faz novo. Oração eficaz, amado. Para terminar esse vídeo, é para abençoar a tua vida aí em 15 minutos. Amém? Isaías 43. Olha, para terminar, para você ser abençoado hoje, viu? Eu quero profetizar. Você que está comigo no canal aí, amém? Para você ser abençoado hoje. Isaías capítulo 43, olha, o versículo
25 e 26. Olha o que diz. Isaías 43, versículo. Esse é para abençoar a tua vida agora. Tem pessoas aí falando: ah, mas Deus não ouve minha oração. Isso aqui vai te abençoar. Olha, vai fazer você chegar a perder Deus e muito. Isaías 43, versículo 25 e 26. Eu mesmo, olha Deus falando, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Não sei se você sabe, mas a oração mais poderosa e eficaz que existe é quando você lê a Bíblia e fala: Deus, é a tua palavra. Você não está cobrando Deus, Deus não se cobra. Porque Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus do mesmo jeito, amado. Amém? Mas quando você fala assim como Moisés, Deus queria destruir aquele povo lá no deserto. Moisés falou: não, Senhor, não destrói não. O povo vai falar que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto. Não, Moisés, eu vou matar. Eu vou te dar outro povo, porque esse povo é rebelde. Moisés intercedeu pelo povo. Falou: não, Senhor, o Senhor jurou pela tua palavra que ia levar o povo lá para a nova terra prometida. O Senhor disse que ia levar. E isso mexeu com Deus, porque é a palavra dele. Quando você ora lendo a palavra, olha que Deus diz através de Isaías: procura lembrar-me. Versículo 26 do capítulo 43. Entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Olha que oração eficaz, para que eu possa te justificar. Lembra Deus, lembra Deus, é a palavra de Deus, amém, amado? Lembra Deus, que é a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a tua vida aí, amém? Nesse vídeo aí, nós vamos estar fazendo aí cada dia um tema de vídeo aí. Vou fazer umas 2 vezes por semana, eu vou lembrar os irmãos aí, amém? Na quarta, amém, amados? Na quarta e na segunda-feira, nós vamos estar fazendo um vídeo aí de temas curtos aí para a glória de Deus. Que Deus abençoe grande a tua vida, amém? Fiquem com Deus.